Hola, soy Rómulo, tu profesor de español. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, porque yo no sé desde dónde me estáis mirando, yo não sei que hora é em vuestros países. Bom, galera, hoje aqui no Espanhol com Rômulo, a gente vai desmistificar um estereótipo do idioma espanhol. Quem nunca ouviu alguém falando ou alguém brincando que para falar espanhol basta aprender a língua, basta falar desta forma, se eu falo espanhol desta maneira, todo mundo vai me entender. Espanhol é um idioma muito fácil. Não, isso é mito, é mentira, não caiam nessa, tá? Mas tem uma explicação para isso, tá? E, na verdade, é o que acontece. A origem do idioma espanhol é da Espanha. E nós temos os países que foram colonizados pela Espanha, que também falam espanhol. São eles 20 países, né? Somando 21 com a Espanha. Então, Espanha e demais países que falam espanhol. Na Espanha, eles pronunciam as letras Z de zebra e C de casa desta maneira, como se fosse o TH do inglês. I think. Birthday. Então a letra Z em espanhol, o nome dela é Zeta. Eu escrevo Z-E-T-A. Zeta. E na Espanha eles falam Zeta. Zeta. La Zeta. La última letra del alfabeto es la Z. E a letra C de casa, eles também vão usar essa linguinha presa que é, na verdade, um exemplo é a letra, né, o nome dela, C, a letra C. A, B, C, D, E. Só que isso é na Espanha, principalmente na região central da Espanha, na região norte da Espanha, extremo norte da Espanha e na região nordeste da Espanha, tá? Com algumas exceções, tá, que não usam esse ceceo. O nome oficial desse som, tá, é ceceo, tá? Que é ceceo, tá? Ou seja, quando se trava a língua ao pronunciar Z e C, el ceceo espanhol. Só que nas regiões, por exemplo, da Andaluzia, o sul da Espanha, eles não usam o ceceo, eles falam como na América, tá? Eles falam normal, com som de S. Assim também na região da Catalunha, tá? De Barcelona, aquela região ali, não adota o ceceo, tá? Algumas cidades que fazem fronteira com Portugal, ali na Galícia, também não. Mas a grande maioria da Espanha, sim. Então eu separei aqui alguns exemplos entre Espanha e o que não é Espanha, mas que fala espanhol, tá? Só um pouquinho antes de eu dar os exemplos, eu vou te dizer que não há errado neste caso, tá? É uma pura e simples questão de regionalismo, tá? Regionalismo. Eu falo português, Portugal fala português. Nós dois falamos o mesmo idioma, ambos países. Porém, o Brasil tem o nosso sotaque e Portugal tem o sotaque deles. Não é verdade? É assim que se fala em Portugal. Já aqui no Brasil, não é assim que falamos. Porém, falamos o mesmo idioma. Vai acontecer isso também com Estados Unidos e Reino Unido, Irlanda, Austrália, né? Até a França, né? O francês da França é diferente do francês do belga. Enfim, nós temos vários exemplos e não é só no espanhol que isso acontece, tá? Mas se popularizou. Então se você falar ou palavras com C ou com C, não está errado, tá? O único risco que você corre é de alguém falar: você é da Espanha, não é? Você é da Espanha. Você não é da Espanha. Você é da Argentina. É questão de sotaque, tá? Então eu separei aqui dois exemplos, apenas dois exemplos. Com Z, com a letra Z, tá? Com a letra Z, nós temos uma palavra que é açúcar, tá? Açúcar na América,
açúcar. Na Espanha, azúcar. Açúcar, porque é com Z. A palavra gracias. Aqui na América, no Caribe, no México, gracias. Gracias, perdão. Gracias. Gracias. O som de S. Na Espanha, gracias. Muchas gracias. Tá? Então, é essa a diferença. Agora, a letra S permanece igual em ambos os países. Tá? Nós temos o nome de dois grandes pintores, Salvador Dalí e Picasso. Pablo Picasso. Eu não falo Pablo Picasso. Por que eu não falo Pablo Picasso? Porque é com S. Por que eu não falo Salvador Dalí? Salvador Dalí. Porque é com S. Tá? Então, é o único inconveniente. Agora, se eu tenho um aluno que ele vai trabalhar na Espanha, que ele vai trabalhar numa empresa espanhola, mesmo aqui no Brasil, mas com espanhóis, se o foco dele é Europa, eu tenho por obrigação de ensiná-lo esta curiosidade e falando para esse aluno que ele deve usar o cefeo para ser bem aceito. É uma questão de fluência. Agora, eu não vou ensinar o cefeo, né? El cefeo, zapato, Zaragoza, necesito, gracias, para quem de repente vai fazer um mochilão pela América Latina, tá? Porque não faz sentido. Aí sim é Zaragoza, sapato, gracias, né? É normal, o som é normal, como se fosse um S, tá? Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, né? Para quem fala o espanhol, foi importante, eu acredito. Para quem não fala espanhol, culturalmente, também é uma dica muito bacana, né? Para você entender o motivo que não é aprendendo a língua que você vai falar espanhol fluente, tá? E, por favor, não deixem de se inscrever nesse canal, não deixem de ativar o sininho, de dar o like, de compartilhar, de comentar, tá? De dar sugestões, para a gente continuar subindo vídeos cada vez mais para vocês. Señoras y señores, muchísimas gracias. Yo soy Rómulo, no se olviden, vuestro profesor de español. Hasta luego, hasta siempre y hasta pronto.